pegar o exemplo, cara, quantas bandas surgiram imitando os Beatles? E ainda, viu? E ainda. Várias. Agora, só que tem um detalhe que você apontou muito bem. Tinham essas bandas, por exemplo, que copiavam, mas que faziam bons sons. O Crocus, que você citou no começo do nosso papo, que não era, no começo, um som tipo AC/DC, eles começaram a entrar nessa vibe AC/DC, assim como o Def Leppard entrou nessa vibe AC/DC com o High and Dry. Eu lembro que o Crocus, não sei se você vai lembrar desse disco, o Barão, mas eles começaram num disco chamado Metal Rendezvous, que era aquele dos dois carros. Ali, cara, quando você ouve, você fala, e eu já conhecia o Crocus dos discos importados, eu falava, cara, que é isso aqui, cara? E ali ficou descarado. Você tá entendendo? Sim. Ali era descarado. Mas assim, era um descarado, mas era divertido. Sim. Como esses, para mim, eles entraram diretamente a copiar diretamente o Beatles e ficou legal. Quem? O Oasis entrou para mim descaradamente a copiar Beatles e ficou legal, moderno, ou seja, moderno para a época. E tem um monte de sucessos que ninguém pode falar que não. Tem um monte de sucesso bacana. E é legal. Por isso que eu digo, não me incomoda, assim como não me incomoda a música cover que foi feita por alguém, se ela é bem feita. O que é errado é quando você pega um artista e diz, não, você está falando, não estou copiando. Eu falei, mas cara, você está me chamando de burro ou quê? Eu estava falando que eu não sei, que não... Pô, qual que é o seu problema de você falar que você copia? Tipo, está bem, não tem problema. E se você pega, por exemplo, o caso dos Beatles, por exemplo, cara, os Beatles, eles não foram precursores de nada, porque, na verdade, os Beatles, eles pegavam muitas coisas do Chuck Berry, do Buddy Holly, principalmente do Buddy Holly, você tá entendendo? Então, assim, não adianta a gente cobrar originalidade, porque essa cobrança de originalidade, na verdade, não existe, porque qualquer pessoa que tenha feito um som, por mais peculiar que seja, ele pegou uma influência de alguém. Cara, Frank Zappa pegou a influência de Edgar Varese, de uma série de compositores eruditos. E até na dança, o Michael Jackson copiou o Little Richard do jeito de como dançava. Mas eu achava que o Michael Jackson copiou mais o James Brown. O James Brown, desculpa, mas entrou bastante mais no James Brown, como você está falando, muito mais de James Brown, mas ele pegou coisas dos dois e vamos lá, e o AC/DC pegou o passinho assim na cara de pau do Chuck Berry. Então, você quer ver um outro exemplo, só para a gente estar falando de Beatles, que é uma das bandas incríveis. Cara, aquelas harmonizações dos vocais dos Beatles, dos primeiros discos, cara, não era cópia, era uma influência absurda dos Everly Brothers. Aliás, Aliás, isso me lembra o seguinte, você, meu amigo e minha amiga, não sei se você sabe disso, mas muita gente que acompanha a nossa live aqui, acompanha anotando os nomes que a gente vai falando aqui. Então, se você, agora me veio a cabeça isso, se você, por exemplo, nunca ouviu falar de Everly Brothers, procura ouvir os discos dos Everly Brothers dos anos 50, com umas harmonias vocais sensacionais, que eram exatamente de onde veio depois o estilo das harmonias vocais do John Lennon com Paul McCartney. E assim também se fala com guitarristas, por exemplo, tem um monte de guitarristas que falam, cara, eu fui diretamente influenciado, desde Richie Blackmore, influenciou um monte de guitarristas, de veias e guitarristas. O Malmsteen. E o próprio Malmsteen, ele admite isso. Ele falou, não, cara, eu no começo copiava o Richie Blackmore. Exatamente. Então tem muitos guitarristas que eles criaram um estilo de tocar que fizeram uma escola. E a mesma coisa aconteceu com bateristas, tá? Seus jeitos de tocar, baixistas. Então é muito interessante que cada um de nós na música teve uma influência. Tem aquele famoso caso, a gente conversou alguma vez aqui com o Regis, já falamos, quando o próprio estão Jeff Beck e o Eric Clapton indo a ver
como tocava Jimi Hendrix. E o Eric Clapton ficou tão decepcionado com ele mesmo, que ele falou, vou largar a guitarra. Mas por falar em largar a guitarra, olha, é impressionante o timing. O timing é um negócio. O Fábio Cristianini aparece na nossa... Eu acho que ele fica esperando o momento, viu, Barão? Ele fica esperando o momento e fala, opa, aqui é a minha deixa. Agora.